bem recebida pela população. O maior problema que a gente vê hoje, por exemplo, ainda depois de quase 90 dias, é o próprio uso da máscara, né? A gente tem dificuldade ainda, ninguém sabe, mexe aqui, mexe para... Então, a gente está comunicando, de certa forma, corretamente como utilizar um instrumento de proteção, né? Então, é um desafio, né? É verdade. Bom, eu vou fazer um comentário aqui, vou ler o comentário do Maurício Pozobon, e depois vou fazer a pergunta do José Luiz, tá? Que ele já tinha mandado antes para a gente, tá bom? Então, Maurício Pozobon falou assim: boa noite, pessoal. Estamos aqui em Santa Catarina acompanhando a transmissão com os acadêmicos da disciplina de Gerenciamento de Riscos Ambientais do curso de Engenharia Civil da Unisociesc, de Blumenau. Abraço a todos. Então, um abraço pessoal aí dos outros estados que está acompanhando a gente, de Santa Catarina. Muito bacana. E aí a pergunta lá do Zé, no começo, foi o seguinte, né? Tudo indica que a situação da pandemia vai permanecer aí por um prazo bastante significativo, né? E essa migração também do vírus, da doença, para o interior do estado, para o interior do país. Então, ele pergunta como os trabalhos, né, nas diferentes áreas da geologia, a geologia de engenharia ou ambiental, demandam várias investigações de campo. Como vocês pensam, né, qual a estratégia que deve ser pensada para conseguir executar os campos com mais segurança? E a outra pergunta que ele faz é na medida em termos da adoção do home office, as atividades remotas, né, que estão agora em voga, está todo mundo aí migrando para o home office, né, e que falam que hoje isso vai ser o novo normal, que nós não vamos voltar mais a ser como antes, né, o que a gente podia pensar nos termos dessa nova realidade para os trabalhos da nossa área? Boa, vamos lá, boa pergunta. Bom, com relação à questão de segurança e protocolos, isso a gente tem discutido bastante até internamente no IPT, até porque a nossa área, né, o nosso centro no geral, né, não só a nossa área de trabalho, mas o centro que a gente trabalha, a base dele, 80%, se não mais, dos trabalhos, eles necessitam de campo. A nossa vida, na verdade, é ir no campo, extrair o dado e transformar isso de alguma forma para que o cliente ou o governo entenda isso da melhor forma possível. Eu acho que uma das vantagens que isso cria para a gente na verdade, um pouco a pergunta da Luciana Pascarelli. Né? Aliás, para quem não viu, ela já colocou o link aqui do GeoSampa nas perguntas aqui. Vale a pena, entrem lá. Eu acho que isso, na verdade, ele vai aumentar a importância da questão dos sistemas de informação geográfica, né? Da forma como a gente apresenta isso. Acho que a gente vai ter que começar a repensar, na verdade, as melhores formas de se apresentar isso, como utilizar da melhor forma possível esse tipo de sistema com relação a essas informações. Com relação ao campo propriamente dito, aí depende do cenário e do tipo de trabalho que a gente está fazendo. Né? Então, a primeira questão, por exemplo, que a gente tem na nossa sessão, eu tenho um trabalho com clientes. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, na verdade, é qual o protocolo do cliente. O que a empresa dele está fazendo, o que ele entende que é importante, para a gente ver se a gente consegue se adaptar à necessidade dele, né? Com que a gente vai trabalhar, e aí sim disparar um tipo de processo. Na semana passada, se não me engano, né, Gramani, a gente foi a campo, né? A gente precisava fazer um trabalho de campo no município, e a gente fez o primeiro teste, né? Então, hoje, o pessoal do grupo de risco não está saindo ainda, né? O Gramani, a gente não está no grupo de risco, nem pela idade, nem por comorbidade. Então, a gente conseguiu ir até esse município. Então, foi uma preparação, na verdade. Né? A gente falou, bom, vamos chegar cedo, porque é um tipo de mapeamento que envolve a comunidade, né? A gente ia num assentamento precário, né? Então, você tem um contato direto com as pessoas. Então, quanto mais cedo você for, melhor para evitar esse tipo de contato. A gente demorou um pouco mais do que a gente gostaria, a gente começou a ver as pessoas saindo de casa, obviamente, certa curiosidade, né? Você está entrando ali no quintal das pessoas, né? Circulando nas casas delas, que é o nosso tipo de trabalho, né? Ver essas feições de deslizamento, como tá, cicatriz e tudo mais. E as pessoas
é da nossa natureza, né? Elas vêm com curiosidade, a maioria delas sem máscara, a maioria delas sem devido cuidado, né? Então, a gente tentou ao máximo manter uma distância e conseguir fazer o trabalho, mas acho que complicado ainda, viu? Não foi uma sensação muito boa de segurança, né, de trabalhar. Acho que a gente vai ter que começar a criar melhores protocolos, entender melhor o tipo de trabalho, né? A gente tem trabalho, por exemplo, em outros estados, então a gente está proibido de viajar para outros estados porque as empresas não querem que a gente vá lá porque o foco do coronavírus começou aqui em São Paulo. Isso está se espraiando, né? Então vai ser um processo que vai demorar um certo tempo, né, até a gente conseguir entender, mas acho que a base de tudo é protocolo, conversa e transparência. Não muda muito isso, né? Acho difícil que na parte da geologia a gente consiga, de alguma forma, criar um meio que a gente não vá mais a campo, né? Não sei, essa é a minha opinião particular, né? Eu queria só puxar para o lado do desconhecimento, ou do desconhecimento, não é desconhecimento, mas o mínimo, com relação ao processo, né? Enquanto eu não entender melhor a questão do próprio processo, que é o coronavírus, o seu grau aí de transmissibilidade, enfim. Porque a gente tem recursos, medidas, que a gente consegue, né? A máscara, aquela proteção da face, para determinados de trabalho, eu acredito que até vai ser mais simples os protocolos. Vão ter que existir os protocolos, e uma coisa que a gente fala assim, existe e a gente vai ter que respeitar. Porque a gente sabe que existem muitos protocolos e eles não conseguiram a risca, né? Então, só para puxar para o lado do processo, né? Enquanto a gente não entender melhor essa questão da transmissão, conversando com o Fabrício, né? Até levantou a questão, mas será que é só pela respiração e o olho, né? Como é que ficam as outras entradas, né? Então, enquanto a gente não entender isso, fica um pouco complicada essa questão do campo, porque o campo, o que ele envolve? Integração e proximidade, eu não digo aglomeração, mas indica proximidade de pessoas. E proximidade é a história do raio de alcance, né? Serve para um escorregamento, quando a gente fala assim, a casa está próxima ao talude. Então, hoje a gente está falando, a gente está próximo um do outro aqui, né? Então, é o raio de alcance de um tipo de processo. Legal. Bom, vou fazer só mais uma pergunta e aí a gente vai também já encerrando, porque já passamos bem de 1 hora, mas o seguinte, o Ronaldo Malheiros Figueira, ele pergunta uma coisa nesse sentido, muito vocês já falaram, né? Mas ele diz assim, pelo sentimento de vocês, como será a nossa rotina depois da pandemia, né? Vocês já falaram. E, se por essa experiência, o governo vai passar a valorizar a gestão de riscos e desastres? Boa, Ronaldão. Boa pergunta. Eu acho que, na verdade, no geral, isso já está, de alguma forma, a questão da gestão e do gerenciamento do risco, ele entrou aí no cenário, né? Foi de uma forma boa, foi de uma forma ruim, aconteceu. Acho que como acontece nos desastres aí que a gente já teve anos atrás, né, as questões de guerra e tudo mais, a gente sempre tem o lado positivo, né? A gente que está aqui na proximidade, né, com as secretarias, a gente, acho que aí é um testemunho nosso, né, Grama, de que a gente está tendo uma boa relação com diversas secretarias, né, nessa discussão de gerenciamento e gestão, né? A gente tem a oportunidade aqui, essa sala aqui transitam vários secretários, né, dia a dia, são as salas de reuniões que ficam por aqui, e principalmente a gente tem uma relação muito forte agora com o João Otaviano, né, o secretário de Logística e Transportes, né, que a gente tem feito um trabalho super legal com ele, que o Alexandre tem tocado junto com a assessoria, né, a Cristina Kika, deve estar assistindo a gente aqui, agradecer a Cristina também da SLT, pela força que ela tem dado, né, principalmente no trabalho que o Gramani comentou, que é a dispersão, né, do vírus, né, que a gente conseguiu delinear bem pelas estradas, né, como isso foi indo para o interior, né. A gente tem um material que ele é interno aqui da Secretaria de Logística, né, com relação a isso, de como essas questões estão se distribuindo. Então, eu acho que aos poucos isso está, não vou dizer que diretamente, Ronaldo, isso emplacou, mas eu acho que a gente está plantando aí uma sementinha em áreas que a gente não imaginava, né? Eu acho que é muito da questão que o Gramani comentou, né, das inter-relações e de aproveitar as oportunidades, né? Quando
o caminho de mão dupla ali está aberto, né? Quando você tem o dado aqui, a informação, e o lado de lá do secretariado, ele tem um interesse, né, em trabalhar com isso. Isso é super válido e isso tem acontecido bastante por aqui. E aproveitando a pergunta do Ronaldo, né? Lembrar, né, Ronaldo? A gente trabalha, a gente não, vamos dizer vocês, Eduardo, Ronaldo e grandes colegas aí trabalham há 35, 40 anos com questão de desastres naturais, movimento de massa. Precisou a gente ter o desastre da região serrana do Rio, em 2011, para ter uma mudança muito forte na política, na educação do país, em função de tudo que a gente assistiu, né? Infelizmente lá no Rio. Criação de novos centros, criação de uma outra lei, né? Então, é o momento, né? Então, a gente vem agora com um processo que é muito impactante, né? Forte. A gente perde pessoas todos os anos por escorregamento, enxurrada, inundação. A gente está perdendo muito da nossa sociedade, colegas, inclusive, né? Em função de outro tipo de processo. E, sem dúvida nenhuma, né? O pessoal vai entender que a gestão, né? O gerenciamento desse desastre, até para planejar as coisas no futuro, né? Elas precisam estar logo ali na porta de entrada, né? Entrou, já tem a mesinha da gestão, vamos dizer assim, e do planejamento. Tomara que essa sementinha brote mesmo. A Rita Riso, ela está perguntando assim, quais são as expectativas para o interior diante dos dados apresentados? Aí os dados de Covid e... acho que é isso. Aí a gente encerra. Vou ver aqui se tem mais algum. Bom, na verdade, o que a gente está observando aqui, principalmente nesse trabalho que a gente tem feito junto com a Secretaria de Logística e Transporte, é realmente a dispersão para essas vias principais, né? Você pega o mapa, joga os casos de Covid e você identifica perfeitamente ali os caminhos das principais rodovias. Você pega o Washington Luiz, você pega a Anhanguera, pega a Bandeirantes, pega toda a linha do Vale do Paraíba, né? Isso vai abrindo, né? Na verdade, a gente começou com um foco aqui em São Paulo e isso está adial. Até o próprio secretário, um dia ele sentou com a gente aqui junto ao Aviano, esse mapa de São Paulo, talvez a gente pudesse dividir ele aqui em raios, né, de 50 quilômetros, até para entender não só para onde isso está indo, mas como isso está voltando, né? Principalmente com as reaberturas, né? Como que fica esse transporte? Porque eu saio de São Paulo, eu sou um vetor lá no interior. Aí São Paulo melhora, o interior está ruim. Então, o cara que está lá no interior, ele volta para São Paulo, porque aqui está bom. E aí fica essa dança de vetor, de passagem. Então, todo esse trabalho vem sendo feito para que a gente consiga identificar, na medida do possível, né, como está essa distribuição aí por todo o estado. E até o Fábio estava falando, eu lembrei de um caso que foi bastante forte para nós, né? Que é a história num certo momento, alguns anos atrás, a gente tem uma ruptura de uma barragem. Lá pelo mês de novembro, né? Enfim. E a mídia mostrava a massa de rejeito, enfim, do material escoando pela drenagem. E durante os dias que se passavam, a gente escutava, né? Eu escutava. Vai chegar no mar. Vai chegar no mar. E eu não via nenhuma ação, nenhuma atitude com relação a isso. Então, um pouco dessa experiência de um desastre, que a gente sempre tem lições importantes, né? De reflexões a ser feitas, né? Dessa vez a gente não podia falar assim, olha, tem as rodovias, vai chegar no interior, vai chegar no interior. Então, de certa forma, sabendo dessa informação, sabendo dessa propagação, algumas ações foram já executadas, né? Para não ter aquela história, chegou no mar. Lógico, chegou no interior, a gente não vai conseguir 100% diminuir a contaminação, os óbitos, né? Mas medidas foram tomadas em relação a isolamento, distanciamento, né? Mas é aquela lição. Então, o Fabrício falando, eu lembrei dessa história da lama, vai chegar. E eu perguntar, mas e aí, quem é que vai segurar? Dá para segurar essa lama? Pelo menos parte dela, né? Então, esse aprendizado, a gente traz para cá também, né? Vai expandir para o interior. E o Fabrício levou bem. A onda vai voltar? Porque é um processo diferente. Então, ela pode voltar em direção à capital novamente, né? Bom, tá certo. Ó, tem muitas mensagens, tem ainda algumas perguntas, muitas mensagens do pessoal parabenizando e agradecendo, um monte de colegas, né, de vocês, do IPT, da USP e tudo mais.
Mas não dá para a gente ler tudo, senão a gente vai ficar aqui até acharem a vacina para a Covid, né? Então, eu vou passar para vocês aí um fechamento, se vocês querem dar uma considerações finais aí para a gente ir encerrando. Pode ser? Claro, vamos lá. Além de falar para o pessoal usar máscara, pelo amor de Deus. Máscara, não sai de casa, sai o mínimo possível, né? Mas dói a orelha. É verdade, a gente fica orelhudo com esse negócio. Eu vou começar. Gente, é terrível a orelha, não é? Com esse negócio de máscara. Acho que eu vou ficar igual o Topodídio. Não, queria agradecer de novo a oportunidade. Eu acho que esse é um assunto, como eu comentei lá no começo, né? Dentro da geologia, ele já não é um assunto que é de grande amplitude, né? A questão da gestão e do gerenciamento de risco, né? Acho que toda oportunidade que a gente tem, né? A gente conversou bastante da questão da comunicação de risco, né? Acho que quando a gente tem a oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho, né? E como ele se aplica, né? Até em diferentes situações, né? Então, são protocolos, são linhas aí que a gente consegue não criar e ver um bom uso, né, em outros locais. E é uma coisa que a gente gosta muito dentro desse trabalho, né, que a gente, infelizmente, obviamente, a gente trabalha com desastre, né, com óbito e tudo mais, mas a gente consegue ver o resultado do nosso trabalho na prática ali, na unha, né, quando a gente está num deslizamento ali, auxiliando o bombeiro na resgate ou busca de corpos, né, ou até hoje aqui, né, a gente fica acompanhando nessas curvas, né, o sobe e desce, a questão do isolamento, você está ali no chão de fábrica, né, na ponta do negócio, vendo o seu trabalho ser aplicado. Então, agradecer a oportunidade, agradecer aos colegas aí por terem disponibilizado o tempo, né, ouvir um pouco da gente, né, a gente gosta de falar bastante, né, tem que controlar. A gente tinha aí, acho que 20 slides, não passamos nem 10. Mas tudo bem, a gente pode fazer outras lives, não tem problema. A gente está à disposição. Queria, então, agradecer a vocês, né? Agradecer, na verdade, aqui a todo o sistema, né? Dessa crise aqui, a confiança que foi dada ao Instituto, né? Ao IPT, no fornecimento desse dado aqui, dos dados, né? Que a gente vem trabalhando. Agradecer a diretoria do IPT, a presidência, por todo o apoio que tem sido dado para a gente conseguir estar aqui, né, auxiliando a população, que é o que a gente gosta de fazer, na verdade, né, conseguir ao máximo dar um retorno à população, né, que eu acho que se a gente tiver isso em mente, eu acho que a gente engrandece não só pessoalmente, né, mas a gente mostra o bom uso, né, da máquina pública para um caso de escala extrema como esse, né, mas que isso se reflita nas pequenas coisas, né, que essas sementinhas aí sejam plantadas, né, mais e mais, que a gente consiga sempre desenvolver um bom trabalho. Obrigadão. Bom, eu também, finalizando, agradecer a oportunidade, né, sempre bom poder, primeiro, encontrar os colegas, né, os amigos, porque na linha de frente, na hora de uma emergência, ou não emergência, é sempre bom trocar essas ideias, né. O nosso objetivo era levantar algumas, inclusive deixar umas questões, assim, né? Nós que vão pensar bastante sobre o que a gente falou, né? Agradecer ao Ronaldo, ao André e ao Wagner, especialmente, aí, por ter organizado, né? E ter feito o convite. Agradecer ao Fabrício aqui, que está do meu lado, que foi ele que me convidou, inclusive, a participar. Então, fiquei bastante honrado estar ao lado dele aqui, né? E poder contar um pouco da nossa experiência, né? E fechar que, até seguindo o que o Ronaldo perguntou, existe uma esperança, né, em relação ao tema, não só a questão dos desastres naturais, né, porque esse assunto está sendo levado aos poucos para a universidade. Então, o IPT tem feito, de forma ainda pouca ou pontual, né, algumas ações. Vou dar o exemplo só do Instituto de Geociências, né, a gente tem participado de várias palestras, matérias, né, excursões de campo com os alunos de graduação do bacharelado e também no curso lá de licenciatura em geologia, né, é um curso que tem levado e discutido muito esse tema. Então, cabe aí a semente e também a esperança de cada vez mais pessoas trabalhem com o tema. A gente precisa de reforço, de pessoas com outras linhas de pensamento que ajudem a gente a melhorar o nosso sistema, né. Então, obrigado a todos, agradeço, ficamos sempre à disposição e não vai parar por aqui, né? A gente vai se encontrar
por outros momentos aí. Um forte abraço a todos. Tá joia. Eu queria agradecer mais uma vez, né, a participação de vocês, do Fabrício e do Gramani. Muito obrigado por disporem do tempo, vocês estão aí trabalhando e se dispuseram a vir e mostrar, apresentar aqui para a gente. Obrigada, então, aos organizadores, aos apoiadores, obrigada pela participação de todas e todos, e queria dizer que a gravação, né, dessa webinário vai estar no site do CIGESP e no canal do YouTube, que hoje a gente criou um canalzinho lá, vai começar, então, a alimentar com as próximas também, os próximos webinários e tudo mais, e muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima.